No episódio anterior, acompanhamos Jacó em seus 20 anos de serviço na casa de Labão, seu tio e sogro. Vimos o amor intenso por Raquel, o engano de Labão que o levou a se casar primeiro com Lia, e a complexa formação de sua família com 12 filhos através de 4 mulheres. Jacó, o suplantador, foi suplantado, mas também prosperou grandemente sob a bênção de Deus, apesar das artimanhas de Labão. Agora, no episódio 15 da cronologia bíblica, mergulharemos em um dos momentos mais cruciais e transformadores da vida de Jacó, seu retorno à terra da promessa e o encontro dramático com seu irmão Esaú, culminando na misteriosa luta com o anjo. Esta narrativa é um testemunho da soberania de Deus, da transformação do caráter humano e da reconciliação. Após 20 anos em Harã, Jacó sentiu que era hora de retornar à terra de seus pais, Canaã. Ele havia prosperado imensamente, possuindo grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. No entanto, ele percebeu que o semblante de Labão para com ele não era o mesmo de antes. A inveja e a cobiça de Labão estavam crescendo. Foi então que o Senhor disse a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Esta foi a confirmação divina de que era o momento certo para partir. Jacó, então, chamou Raquel e Lia ao campo, onde estavam seus rebanhos, e expôs a situação. Ele lhes contou sobre a mudança de atitude de Labão, mas também sobre a fidelidade de Deus em prosperá-lo. As esposas de Jacó concordaram em partir, pois sentiam que seu pai as havia tratado como estrangeiras, vendendo-as e consumindo seu dinheiro. Assim, Jacó se levantou, fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Raquel, antes de partir, furtou os ídolos do lar, terafins, que pertenciam a seu pai Labão. O motivo exato para isso é debatido, mas pode ter sido para garantir direitos de herança, por superstição ou para privar Labão de seus oráculos. Labão, ao saber da fuga de Jacó e do furto de seus ídolos, perseguiu-o com seus parentes por 7 dias. Ele alcançou Jacó nos montes de Gileade. Deus, porém, interveio em um sonho, advertindo Labão: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Labão confrontou Jacó, acusando-o de fugir secretamente e de roubar seus deuses. Jacó, sem saber do furto de Raquel, defendeu-se vigorosamente, lembrando a Labão os 20 anos de serviço fiel e as injustiças que havia sofrido. Ele desafiou Labão a procurar os ídolos, e Labão revistou todas as tendas, mas Raquel os havia escondido debaixo da sela de seu camelo, sentando-se sobre eles e alegando estar com o período menstrual. Labão não encontrou nada. Após a confrontação, Jacó e Labão fizeram um pacto de não agressão, erigindo um monte de pedras como testemunho, chamado Galeede. Eles se despediram e Labão retornou para sua casa. Jacó estava agora livre de Labão, mas uma nova e maior preocupação o assaltava: o encontro com Esaú. 20 anos haviam se passado desde que Jacó havia fugido da ira de seu irmão. Ele não sabia se Esaú ainda guardava rancor ou se o perdoaria. O medo era palpável. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, o campo de Edom. A mensagem era de humildade e submissão. Assim direis a meu senhor Esaú:
Assim diz teu servo Jacó: morei com Labão, e lá permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Os mensageiros retornaram com uma notícia alarmante. Viemos a teu irmão Esaú, e ele também vem a encontrar-te, e 400 homens com ele. 400 homens! Isso não parecia uma comitiva de boas-vindas, mas sim um exército de vingança. Jacó ficou com muito medo e angustiado. Ele dividiu o povo que estava com ele, e os rebanhos, e os gados, e os camelos em 2 bandos, pensando: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Em sua angústia, Jacó orou a Deus, lembrando-lhe de sua promessa de protegê-lo e fazê-lo prosperar. Ele reconheceu sua indignidade e a fidelidade de Deus. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Jacó, então, preparou um presente substancial para Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite com seus filhos, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele dividiu os animais em grupos e os enviou adiante, com instruções para que cada grupo dissesse a Esaú que era um presente de seu servo Jacó, que vinha atrás. A intenção era abrandar a ira de Esaú e ganhar seu favor. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ele os fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha, e Jacó ficou só. Foi então, na solidão da noite, que o evento mais misterioso e transformador de sua vida aconteceu. Um homem lutou com ele até o amanhecer. Quem era esse homem? A Bíblia o descreve apenas como um homem, mas a natureza da luta e suas consequências revelam que não era um ser humano comum. Era um anjo, uma manifestação de Deus, o próprio Deus em forma humana. A luta foi intensa e prolongada. Jacó, o suplantador, que havia lutado desde o ventre de sua mãe, estava agora lutando com o divino. O homem viu que não podia prevalecer contra Jacó, e tocou na articulação da coxa de Jacó, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto ele lutava com ele. Mesmo ferido, Jacó não desistiu. Ele se agarrou ao homem e disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. O homem perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O nome Israel significa aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. Foi um novo nome, uma nova identidade, um novo caráter. Jacó, o enganador, o suplantador, foi transformado em Israel, o lutador com Deus. Ele havia prevalecido, não por sua própria força, mas por sua persistência e sua busca pela bênção divina. Jacó perguntou: dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel, que significa face de Deus, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O sol nasceu sobre ele enquanto ele passava por Peniel, e ele coxeava por causa de sua coxa. A ferida física era um lembrete constante de seu encontro com Deus,
um sinal visível de sua transformação. A luta de Jacó em Peniel é um símbolo poderoso da jornada de fé. É um lembrete de que a verdadeira bênção vem através da luta, da persistência e da entrega a Deus. Jacó, que antes confiava em sua própria astúcia, agora dependia totalmente de Deus. No dia seguinte, Jacó levantou os olhos e viu Esaú vindo, e com ele 400 homens. Jacó dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, colocando as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José, por último, na posição mais segura. Ele mesmo passou adiante deles e curvou-se 7 vezes até o chão, enquanto se aproximava de seu irmão. Esaú, porém, correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E choraram. O encontro que Jacó tanto temia se transformou em uma reconciliação emocionante. A ira de Esaú havia se dissipado, talvez pela providência de Deus, talvez pelos presentes de Jacó, ou talvez pelo tempo e pela maturidade. Esaú perguntou sobre as mulheres e os filhos, e Jacó os apresentou. Esaú recusou os presentes de Jacó inicialmente, dizendo: Tenho bastante, meu irmão, guarda o que é teu. Mas Jacó insistiu: Não, peço-te, se agora achei graça em teus olhos, aceita o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Esaú aceitou os presentes. Eles conversaram e se reconciliaram. Esaú ofereceu-se para acompanhar Jacó, mas Jacó, com sabedoria, recusou, alegando que os rebanhos e as crianças eram delicados e precisavam de um ritmo mais lento. Esaú, então, retornou para Seir, e Jacó seguiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e cabanas para seu gado. Depois, ele viajou para Salém, uma cidade de Siquém, na terra de Canaã, e armou sua tenda diante da cidade. Ali, ele comprou um pedaço de campo dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e erigiu ali um altar, ao qual chamou El Elohe Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Jacó, o suplantador, havia se tornado Israel, o príncipe de Deus. Sua jornada de fé foi marcada por erros e acertos, por enganos e revelações divinas. Ele aprendeu que a bênção de Deus não se obtém por astúcia, mas por fé e persistência. A reconciliação com Esaú foi um testemunho do poder de Deus em curar feridas e restaurar relacionamentos. A história de Jacó é a história de um homem que, apesar de suas falhas, foi escolhido por Deus e transformado por ele. É a história da formação de uma nação, Israel, que levaria o nome de seu patriarca. No nosso próximo episódio, o episódio 16, a família de Jacó enfrentará novos desafios e tragédias, mas também veremos a continuidade da providência divina. Você descobrirá a história de Diná e o estupro em Siquém. Não perca! Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder o próximo capítulo desta saga e deixe seu comentário sobre a lição mais importante que você tira da luta de Jacó com o anjo e sua reconciliação com Esaú. Até lá!